era o ano marcado pela diretoria do Flamengo, por essa diretoria que assumiu em 2012, de ser o ano da conquista, da colheita, como disse o Bandeira de Melo. Não foi. Mas o time brigou ali até o final e a torcida do Flamengo fez um papel muito interessante, né? Em momento nenhum se descolou do time, ou se revoltou com o time, ou se revoltou com a diretoria, ela sempre esteve com ele. Acho que os frutos podem chegar já nesse ano de 2017, porque o time é bom, o time é muito forte. Eu acho que talvez um dos mais fortes do futebol brasileiro, acho que talvez menos que o do Palmeiras, que o Palmeiras tem talvez 3 jogadores para cada posição e tecnicamente talvez seja mais forte hoje. Mas o Flamengo vai brigar bem e me parece que esse ano talvez seja o ano das conquistas do Flamengo. Diferentemente do Palmeiras, eu acho que o Flamengo sai na frente justamente pelo que o Léo falou. Depois de muito tempo, mantém uma filosofia de jogo, uma ideia de time que pode dar muito fruto. O Palmeiras perdeu o Cuca, que tinha uma filosofia muito própria, muito específica do treinador. E a gente vai precisar ver, né, Nicola, como é que Eduardo Batista se encaixa nesse contexto e como é que ele vai lidar com os medalhões que já estão lá. Embora eu imagine que o Zé Ricardo vá precisar mudar o esquema de jogo dele para encaixar com o que Diego. O esquema de jogo do Zé Ricardo, ao longo de toda a temporada, foi muito marcado pela importância dos 2 pontas, que contribuíam mais no momento defensivo do que no momento ofensivo. Com o Diego Conca vai haver necessidade de uma adaptação. Isso vai ser um assunto para que o Zé comece a se preocupar a partir de abril, quando o Conca fica à disposição. A gente estava falando agora há pouco da necessidade de não sair ao mercado contratando a torto e a direito. É o que o Flamengo está fazendo. E as últimas notícias sobre receitas de Flamengo, receita de bilheteria, contrato de televisão, patrocínio, causam a impressão de que o Flamengo nada em dinheiro. O Flamengo, de fato, é hoje um dos clubes com a melhor condição financeira, é um clube que está se tornando saudável, mas o Rodrigo Caetano disse em entrevista para a gente, não há muito dinheiro para contratação. Então, não dá para o torcedor imaginar que chegarão reforços vultuosos. Os reforços que o Flamengo tem conseguido são pontuais para posições específicas. Diante do não acerto com o Vitinho e com o Marinho, os 2 novos alvos especulados no Rio de Janeiro são do Berril, atacante colombiano que pertence ao Atlético Nacional. O Santos já fez investida e desistiu assim que descobriu que a pedida do Nacional é de 5 milhões de euros, o que para mim faz com que o negócio com o Flamengo seja difícil, baseado no que o Rodrigo Caetano falou. E outro nome especulado é o do Vargas, chileno, que vai muito bem com a camisa da seleção chilena, mas que não vai tão bem jogando por clubes. Você falou do Conca e Diego. Eu tenho por hábito, sempre que estou me preparando para qualquer programa, qualquer transmissão, ler a coluna do Tostão. Sim. O Léo deve fazer o mesmo, acho que o Tirone também deve ler. Daquelas obrigatórias. Daquelas obrigatórias, né? É um dos caras que mais conhece futebol, na minha opinião, dentre os comentaristas esportivos que temos aí. Aliás, o livro dele, fica a dica, o último é muito legal. Espetacular. Você senta numa tarde e você engole o livro em 1 hora. É muito bom. É inacreditável. Sabe o que ele falou? O quê? Sabe o que ele falou, torcedor flamenguista? Que Conca e Diego não vão dar certo, não. Porque os 2 têm características de pouca marcação. E aí eu tô lembrando que o Nicola disse que o Zé Ricardo vai precisar arrumar um elenco. Ele, na mesma coluna, falou que o Léo disse, né, que os clubes inflam com jogadores medíocres e disse que Diego e o Conca não são medíocres, mas o Conca vem numa situação, além de ter problemas físicos, vem numa posição em que o Flamengo já estava bem ajeitado. E que ali vai ter problemas para se ajeitar este meio-campo com 2 jogadores que não marcam. Tostão, hein? Sou eu, não. Eu entendo o ponto de vista dele e evidentemente, é bem pensado. Acho que a questão é que você pode tentar fazer funcionar com equilíbrio. O Diego, por exemplo, é um cara que na Europa, ele passou pelo Atlético de Madrid, do Simeone, e conseguiu fazer um trabalho bom. E lá é um time que todo mundo tem que marcar. Todo mundo ajuda. E ele, quando precisava, fechava o lado do campo, ajudava. Pode não ser uma coisa de uma intensidade absoluta, mas eu acho que quando você tem um time que, sem a bola, consegue ser bem compacto, ocupar bem os espaços, você consegue fazer com que esses jogadores funcionem dessa maneira. E outra questão é o que ele mesmo já discutiu nas últimas entrevistas, pensando em colocar, de repente, 3 volantes para sustentar os 2 ali. Só para não perder o argumento, que não é meu, é do Tostão. Dizem que o Conca vai se tratar durante meses no Flamengo e que só vai receber seu salário milionário, como se fosse um Neymar, quando começar a jogar. Jovem e bom técnico, Zé Ricardo terá dificuldades de escalá-lo com o Diego, pois os 2 quase sempre atuaram como meias centralizados sem participarem da marcação.
Entre as várias opções, Zé Ricardo pode escalar Conca voltando para marcar pela direita, com liberdade, como faziam Jadson e Everton Ribeiro, e como faz o Felipe Coutinho. Mas são situações diferentes. Aquele Corinthians e a atual seleção não atuam com um clássico meia de ligação, como faz o Flamengo com o Diego. Os dois jogam com um volante e 2 meio-campistas, que atuam um na área do outro. Ele fez um desenho mostrando que o Flamengo pode ficar É um bom ponto de vista e, assim, de fato, fácil não é, mas a gente cobra de quem pode dar. Eu acho que o Zé Ricardo tem essa capacidade, como eu acho que o Jair no Botafogo vai ter a capacidade também para trabalhar com o Camilo, com o Montijo, enfim. E ele citou exemplos interessantes, né, de jogadores que foram para o lado do campo e renderam bem, ainda que em esquemas diferentes. Pela entrevista lá que o Zé Ricardo deu para o Mansur, que a gente falou aqui ontem e fala de novo, era isso, né? Eram 3 volantes e 2 meias protegidos por eles, o Diego e o Conca. Essa talvez fosse a ideia, possa ser, e um atacante, o Guerreiro, no caso. Tirou o esquema do ano passado. Muda o esquema do ano passado, que é um esquema que ele gosta muito. Ele, inclusive, fala na entrevista que ele gosta muito do 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, enfim. Acho que a questão principal é que você vai jogar de um jeito, então, até contar com o Conca, e quando você contar com o Conca, você vai estar no meio de uma Libertadores. Ainda tem isso, né? Então, acho que essa é uma dificuldade, porque é diferente você ter agora a pré-temporada para já trabalhar desse jeito, ou então ele vai ter que ter um outro jogador para fazer essa função e já tentar jogar desse jeito. Mas, enfim, é um desafio. Acho que é um desafio, sem dúvida alguma, mas acho que ele é capaz. Vamos sentir a temperatura do rubro-negro nas redes sociais, aqui pela hashtag BateBolaDebate. Hashtag BateBolaDebate, hein, fã de esportes? É o nosso caminho aqui para a gente trocar uma ideia no bate-bola. Cheirinho de tudo nesse ano. O Flamengo chega para disputar todos os títulos. Diego Ponce, cheirinho duvidoso esse ano. Aquele que você acha que é picanha e vem bife de fígado. Toda contratação esbarra em algo. Ai, se bem que eu adoro um fígado acebolado, hein? Se for do mercado central... Nossa, esse então... Vai com fé. Para, Léo, essa hora, por covardia o negócio. Vou desafio, eu não gosto de fígado. Nas poucas coisas que eu não como, mas até o do mercado central... É coisa de maluco. Ali vai bem. Rafael Cavalcante, cheirinho de um ano bom. Só vejo o elenco do Palmeiras superior ao do Fla. Com muito trabalho, acho que vem taça por aí. E atenção, hein? Ainda dentro desse assunto... ESPN.com.br trazendo notícia de agora. Veja lá, 1h35 da tarde. Flamengo faz consulta por William Bigode. Cruzeiro recusa, indica ida ao Palmeiras. Talvez vá pagar mais. Notícia de momento, tá lá no ESPN.com.br. Flamengo faz consulta pelo William, mas o Cruzeiro diz que o caminho dele é para o Parque Antártico. Faz parte daquela troca que a gente já comentou ontem. Fabiano indo em definitivo para o Palmeiras, Robinho indo em definitivo para o Cruzeiro. O Palmeiras entendeu e conseguiu convencer o Cruzeiro de que essa troca simples favoreceria o Cruzeiro, porque o Robinho é mais jogador do que o Fabiano. Foi aí que surgiu o nome do William. Como compensação, ele iria por empréstimo até o fim da temporada para o Palmeiras. O Palmeiras espera anunciar esse acordo nas próximas horas, quem sabe até o final do dia. O interesse do Flamengo talvez até acelere esse processo de definição da negociação. O Fabiano passaria a ser jogador em definitivo do Palmeiras, o William Bigode por empréstimo para o Palmeiras até dezembro, com o Robinho ficando em definitivo para o Cruzeiro. Só um último detalhe sobre a história do Flamengo, né? A gente estava falando sobre, o Nicola estava falando, não é que tem dinheiro sobrando. Até hoje o Flamengo está resolvendo coisas do passado. Agora, em dezembro, o time acertou a dívida com o Romário. O Romário jogou lá em 95, né? Da outra passagem, depois teve outra passagem posterior. E teve que fazer um acerto lá de 6 milhões de reais. Né? Ele ainda fez um desconto bom ainda para receber tudo. Ou seja, e esse dinheiro não é que saiu de outros lugares, saiu da receita normal do Flamengo. Então, até hoje tem coisa para ser resolvida, né? Muita coisa. Muita coisa. O Vasco paga 130 mil reais por Romário por mês. De um empréstimo que o Romário fez, na época que o Eurico ainda estava lá, em que ele jogava, para, enfim, custear despesas corriqueiras ali de salário, manutenção, enfim. São coisas do futebol. Vamos para a Flórida? É isso? Opa.